Nesse momento, na conexão aqui no Jornal da Manhã, estamos com o prefeito Laerte Silva, prefeito de Jaguaruna. Prefeito Laerte, bom dia. Opa, bom dia, Marcelinho. Sempre é bom estar com vocês aí, compartilhando algumas informações aí com a H2O, né? Passando tudo aquilo que a gente tem de melhor para poder estar explicando, comentando e conversando aí com a população jaguarense. Prefeito, nesta quinta-feira, às 19 horas, acontece aqui no CTG da Jágua a audiência pública da Câmara dos Deputados proposta pela deputada Giovânia. É mais um passo importante que está sendo dado com o objetivo de revisão da área de influência, a área de influência terrestre da APA da Baleia Franca em Jaguaruna. Um evento muito importante. Existe uma grande expectativa para essa audiência pública, prefeito Laerte. Então, Marcelinho, na verdade é um momento único que nós vamos ter para poder expressar, né, principalmente a população, aquela que mais está sendo prejudicada, né, por esse zonamento, por essa linha da APA da Baleia Franca, onde cada um vai poder expressar o seu sentimento, falar o que está sofrendo, as percas que estão tendo, aquilo que construíram durante anos está correndo um risco de sofrer a desapropriação, a própria demolição e assim por diante. Então, é uma convocação que a gente está fazendo para todo aquele jaguaranense que façam parte dessa audiência pública, porque, de fato, é aquilo que vai ser debatido, que vai nos dar capacidade de termos um município ainda melhor, mais próspero, organizado, e que a gente consiga fazer transformações que sejam necessárias para a gente poder ter as viabilidades necessárias para que a gente consiga construir nessa região litorânea do nosso município. O prefeito Laerte, que esteve presente em Brasília na primeira audiência pública que aconteceu na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, prefeito Laerte. Naquele momento foi uma experiência sem dúvida marcante, porque o prefeito teve direito a se pronunciar e o seu pronunciamento, o seu discurso naquela audiência pública que aconteceu na Comissão de Meio Ambiente foi contundente, exatamente nessa linha de observação sobre esse passivo ambiental e a responsabilidade da gestão atual de Jaguaruna de buscar solução para esses entraves. De que maneira o prefeito observa que esse é um processo que pode obter resultados positivos? Na sua visão, de médio prazo, de longo prazo, qual a sua visão? Então, Marcelo, vamos lá. Hoje é o único remédio amargo para que a gente consiga, de fato, acabar com esse zoneamento da APA da Baleia Franca, né? Existe aí uma confusão às vezes na cabeça das pessoas que elas não entendem. A APA da Baleia Franca é um instituto que foi criado para cuidar do mamífero que vive lá dentro do mar, né? Então, beleza, tranquilo. Que se mantenha a APA da Baleia Franca. O que não se pode se manter é o zoneamento da APA da Baleia Franca, que foi instituído mesmo depois de o município dar as licenças, dar autorizações para que foram instalados loteamentos naquelas regiões litorâneas. Então, loteamento que foram aprovados pelo município lá em 1964, hoje está dentro do zoneamento onde as pessoas não estão tendo a possibilidade de ter a dignidade que é ter água e luz nas suas casas, né? Porque, de fato, foi imposta um zoneamento por essa linha que hoje está trazendo esse prejuízo. E eu costumo sempre falar que o ser humano ele tem a única coisa mais importante na vida dele, que é ali um lotezinho de 14 por 27,5, aonde ele consegue criar, né, os seus filhos, consegue constituir essa família, e aquilo ali é o pedacinho mais sagrado que a gente tem. E agora, por mais que as pessoas se esforcem, batalhem e que queiram fazer daquele ambiente um ambiente adequado para poder viver, né, e ter esses laços afetivos com as pessoas que vivem naquela região, hoje, né, estão passando por essa dor de cabeça, porque de fato temos essa má fé que foi colocada ali, que foi a APA da Baleia Franca trazendo essa linha vermelha que está hoje trazendo toda essa
preocupação para nós e dos moradores que vivem na região litorânea. São 8h29. Estamos conversando com o prefeito de Jaguaruna, Laerte Silva. Prefeito, nós acompanhamos na semana passada, na quinta-feira, um encontro, uma reunião preparatória envolvendo as associações, os representantes de associações de moradores aqui de Jaguaruna. Existe uma expectativa da presença de um grande público defendendo, de fato, reivindicando que esse objetivo seja alcançado. A presença dos moradores de Jaguaruna, da nossa região, nessa audiência pública, ela vai ser emblemática, porque também é esperado também um número expressivo de representantes que defendem a manutenção, ou seja, deixar como está. Então, esta audiência pública, ela vai ser emblemática em relação às vozes que vão se pronunciar nessa quinta-feira, né, prefeito? Então, Marcelinho, esse dia também de uma entrevista numa outra emissora e eu falei que nós já estamos cansados de ouvir políticos falarem sobre esse assunto, né? Então agora é um momento de o quê? De a população, aqueles que estão lá na ponta, que estão sofrendo com isso tudo, que tem que utilizar do mecanismo que está sendo colocado à disposição, que é uma audiência pública, cada um tem o direito de fala, um quantitativo de pessoas vai ter direito de fala ali de 3 minutos, né? Que utilize esses 3 minutos. Eu quero, se bobear, na oportunidade, abrir mão da minha fala para poder contribuir com mais tempo, para poder as pessoas terem esse momento único, que ali sim fica registrado, ali vai dar o suporte para a deputada Giovana de Sá, junto com os outros deputados da região sul, para poder batalhar, brigar, discutir, para que essa lei consiga andar lá na Câmara Federal, que consiga virar uma lei federal, que depois passe, né, pelo Senado, depois vai para a sanção do presidente e que vire lei. E virando lei, esse é o remédio amargo para que a gente consiga, de fato, solucionar esse grande problema que vem trazendo essa dor de cabeça para nós aqui no nosso município. Muito bem, são 8h32. Prefeito Laerte, nós temos acompanhado que Jaguaruna passa por uma fase decisiva, uma fase que pode alavancar uma condição ainda mais favorável para o desenvolvimento local, em decorrência de que várias frentes de ação, de trabalho, têm sido desenvolvidas aqui no município de Jaguaruna. Uma delas trata-se da questão do plano diretor. O plano diretor de Jaguaruna, que é fundamental e, paralelamente, acontece nessa discussão da APA. Mas o plano diretor, ele é independente, autônomo, mas existe uma relação com o desenvolvimento local ligado ao plano diretor, que entra na fase final de elaboração, né, prefeito? Isso, Marcelinho. Na verdade, é uma discussão, uma união de entidades não governamentais junto com a Prefeitura Municipal, né, onde a gente faz várias reuniões semanais para que a gente consiga chegar num denominador comum, que a gente consiga fazer um crescimento planejado, que a gente consiga preservar todas as áreas ambientais que, de fato, tem que ser preservada, porque também está participando o nosso Instituto do Meio Ambiente, o IMAGE. Então, a gente vem construindo isso a 4 mãos, né? Para que a gente tenha um município próspero, para que a gente consiga fazer um planejamento a longo prazo e ter regiões que se desenvolvam com qualidade, né? Não com quantidade, mas com qualidade, né? Mas a gente vem fazendo isso porque a gente tem essa visão que só dessa forma nós conseguimos ter um município melhor. Então, isso vem ao encontro de que nós não queremos trazer impactos, danos, né, prejudicar o meio ambiente, porque nós estamos deixando as áreas que são preservadas. Nós estamos deixando áreas que um dia pode virar um parque ambiental, né, pode virar um parque municipal, que a gente possa dar essa manutenção e esse cuidado. Então, a gente está finalizando o plano diretor, né, quero parabenizar aqui a Cris, que é a pioneira que está fazendo esse trabalho, que está se esforçando ao máximo junto com a comissão. Vamos fazer a revisão do Código Tributário. Temos a ambição de fazer um georreferenciamento, né, dentro do nosso município, e são condições que tu vai dar para os nossos técnicos, para as pessoas que estão ali no planejamento, na arrecadação e no imagem,
para poder fazer um trabalho de excelência, para quando a pessoa querer adquirir uma área aqui no município para montar um restaurante, um hotel, uma pousada, ou qualquer coisa que seja, aonde ela estiver, ela vai entrar no site da prefeitura, vai clicar em cima e já vai saber se tem viabilidade ou não para poder fazer tal investimento. É disso que a gente precisa para ter um município que consiga passar para as pessoas, para os investidores que têm essa vontade de vir para o nosso município, essa segurança, que é o que a gente precisa agora com a revisão do plano diretor. Estamos recebendo a mensagem nesse momento do seu Lauro Dias Vilela, o seu Lauro que é presidente da Associação de Moradores de Campo Bom, da localidade ali de Campos Verdes, que fica junto ao balneário Campo Bom. E também estamos recebendo aqui a mensagem do Everton Canceler, presidente da Associação de Moradores do Balneário Esplanada. Prefeito, o prefeito observa que a gestão atual tem conseguido abrir esse canal de comunicação com as associações de moradores e esse apoio na busca exatamente de uma ação de conscientização dos moradores e dos veranistas em relação à questão do IPTU, prefeito, porque para Jaguaruna existe esse grande desafio, né, que é de fato conseguir emplacar uma arrecadação que corresponda ao número de imóveis em Jaguaruna, que é um grande desafio, né? Isso. Na verdade, depois de a gente fazer um plano diretor, finalizar ele, um código tributário, a gente vai trabalhar com efetividade nesse georreferenciamento, onde a gente vai conseguir cadastrar aqueles que não são cadastrados, né? E tentar fazer com que essas pessoas venham contribuir com o município, para o município tentar minimizar os valores que hoje são impostos, né, através do IPTU, que alguns balneários estão sendo cobrados de uma forma meio que exorbitante, né? Mas a gente vai poder trabalhar isso no passo a passo para a gente poder tentar, no futuro, ajudar esse pessoal. E os nossos colaboradores, esses guerreiros aí, que fazem parte, como o seu Lauro, como o Herves, como o Beto da Figueirinha, como o Paulista, e assim por diante, esse pessoal, eles vêm trabalhando duramente todos os dias, saindo da sua zona de conforto, fazendo reuniões, né, deixando de viver momentos com as suas famílias para poder ajudar o município a resolver esse problema que é esse zoneamento da APA da Barra Franca. Se não fosse esse pessoal, pode ter certeza absoluta que nada disso estaria acontecendo, porque nada mais tem força do que a força e a vontade das entidades não governamentais quando estão juntas de uma causa, né? E isso é importante. Então, em nome do seu Lauro, em nome do Everton, né, dessas duas pessoas, eu quero agradecer a cada um dos presidentes que estão nessa batalha, né, que se sentem agradecidos, porque se não fosse vocês, pode ter certeza que a gente não conseguiria dar um passo tão importante nessa discussão. Prefeito Laerte Silva, queremos agradecer a sua participação e dizer que, através da Câmara de Vereadores aqui de Jaguaruna, todas as câmaras aqui da nossa região, incluindo a Câmara de Sangão, 13 de Maio, Morro da Fumaça, várias câmaras de vereadores estão subscrevendo o apoio à moção de reconhecimento e importância ao projeto, ao PL, da deputada Giovânia de Sá. Então, nós chegamos no momento chave dessa discussão. O evento, a audiência pública desta quinta-feira, vai contar com representação das lideranças comunitárias, lideranças políticas, empresariais. É um passo muito importante e, sem dúvida, uma página que vai ser escrita, que vai ficar na história de Jaguaruna. A audiência desta quinta-feira, prefeito. Isso, né? É a força conjunta de todas as entidades, né? Poder Executivo, Poder Legislativo, né? As associações e assim por diante. É dessa forma que a gente consegue evoluir nesse sentido. Então, parabenizar cada uma dessas câmaras aí que fizeram essas moções de aplauso, né, para essa PL da Giovana de Sá e também do senador Espírito de Amin, que estão fortemente batalhando por isso. Então, quando a gente vê um conjunto, né, de pessoas, de entidades, trabalhando em um único só propósito, pode ter certeza que a vitória é certa.
Só que precisa também, né, desse apoio, dessa colaboração, essa próxima quinta-feira que a gente desprenda dessas 2, 3 horas de audiência pública que vão e venham participar, né? Mas eu moro na região central e não estou prejudicado pela APA da Baleia Franca. Não está prejudicado hoje, mas amanhã você pode ser prejudicado. Então, você tem um amigo, tem um conhecido que mora lá nos balneários, né? Então faça essa força, abdique desse pouco tempo, vá lá comparecer, vá lá entender a dificuldade das outras pessoas e fazer parte desse dia que vai ser um dia importantíssimo para a gente ter dias melhores no nosso município. Prefeito, o Alexandre do Riachinho parabeniza o seu trabalho e ele diz aqui que se de fato esse objetivo for alcançado, que a linha vermelha da APA vá para a beira-mar, realmente Jaguaruna vai ter a condição de... Porque o que se coloca, o que ele diz aqui, é que Jaguaruna tem belezas naturais incríveis, mas o que se coloca é que são áreas de preservação permanente. E a área da APA, ela entra dentro do território de Jaguaruna perto aí de 33%. E o órgão gestor é o órgão federal, né? O ICMBio ligado ao Ministério do Meio Ambiente. E ele diz que o ICMBio, eles são contrários à revisão desta área de influência porque não querem perder o poder, né, de anuência desta área. E, de fato, o processo de REURB tem ficado assim meio que entendido que o ICMBio ele segue uma legislação ambiental que praticamente inviabiliza muitos empreendimentos na região, né? Isso, ele foi muito certeiro e muito feliz com a fala dele, né, Alexandre? Porque, de fato, nós já temos leis e códigos ambientais que a gente é obrigado a seguir a risca, né? Não tem como a gente sair fora. Agora, tu impor algo que, de fato, a sociedade, a população, né, o município, ninguém participou, ninguém debateu, ninguém discutiu. E agora, nós estarmos engessados, sem viabilidade, né, e as pessoas querendo fazer uma regularização em massa, não tendo um parecer do ICMBio, aí é muita sacanagem, né, Marcelo? Aí não tem condições. Então, se tu não consegue ajudar, pelo menos não atrapalha. E o que o ICMBio hoje está fazendo na nossa região, ele não está ajudando, ele está atrapalhando, né? Se tu queres construir algo em conjunto com as pessoas para poder ter um cuidado do meio ambiente, é fácil, é discutir, é vir para a conversa, é fazer com que as coisas sejam mais ou menos na linha da justiça, né? Que seja justo para os dois lados. E hoje não. A injustiça foi imposta para esses moradores da região litorânea do município. Porque eu não entendo qual é a diferença de outros municípios, como, por exemplo, Balneário Camboriú, melhor falando, né? E qual é a diferença entre eles e nós? Nós não queremos ter arranha-céu aqui. Nós não queremos ter uma hora com 200 prédios. Nós queremos só ter a possibilidade das pessoas ficarem, construírem e investirem no nosso município. Prefeito Laertes Silva, obrigado pela participação. Então, contamos com a sua presença. Estaremos também numa cobertura especial desta audiência pública na próxima quinta-feira, aqui no CTG da Jagua. Obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Opa, valeu, Marcelinho. Fique com Deus. Um abraço, hein?